Oi, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos hoje falar sobre desenvolvimento infantil, as crianças de 2 e 3 anos, o que elas já devem fazer nessa idade, quais são os marcos de desenvolvimento de cognição e físico que elas já têm que estar aí mais ou menos no caminho. Pessoal, alguém estiver vendo, ouvindo, dê um retorno para mim de áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? E de vídeo, se a imagem tá... Deixa eu olhar aqui. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vamos compartilhar a live, vamos curtir aí a página do Portal Mia, curtir a minha página aí, a página da NeuroKids. Pessoal que tá chegando, por favor, áudio e vídeo. Estão vendo e ouvindo? Ah, Márcia, obrigada. Márcia Dercia liga, boa noite, disse que ok, está, o som e o áudio está bom. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu vou me apresentar, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga e atuo aqui no Japão em atendimento a crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldade, transtorno, distúrbio de desenvolvimento e de aprendizagem. E venho aqui no portal quinzenalmente para falar um pouco sobre desenvolvimento infantil e de adolescente e sobre neurodesenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre essa turminha dessa idade de 2 a 3 anos, o que eles estão aptos a fazer, né? Como que os pais também podem ajudar. Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, tá? Que durante a live eu vou lendo e vou respondendo dentro do possível. O que eu não consegui responder durante a live, eu respondo depois no inbox, ok, pessoal? Então, por favor, todo mundo compartilha e essa live para chegar aí num número bacana de pessoas, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as crianças de 2 a 3 anos e como que é esse desenvolvimento físico, né, e cognitivo. O que elas já podem estar fazendo, como elas podem estar fazendo determinadas atividades que fazem parte dessa faixa etária. A gente sabe que os pequenos, eles já vêm em evolução, em processo de aprendizado, desde o momento lá da concepção. Então, a turminha tá lá, já vindo, já tá passando por um monte de aprendizado, né? E aí, eles chegam nessa idade onde o andar já foi adquirido, onde a aquisição da fala já está muito bem já elaborada, então já consegue formar frases, já consegue falar bastante palavras, já tem um repertório de vocabulário bem extenso para a idade. Então, assim, o que vocês podem estar fazendo? Que dica que vocês podem pegar aí para poder ajudar a criança a passar por essa fase, né? Então, para aumento de vocabulário, estímulo com leitura, né? Então, vamos ler muitos livros, vamos ler muitas revistas, vamos mostrar muito material impresso para que a criança tenha o contato, e aí vocês vão lendo e ela vai ouvindo e ela vai tendo mais bagagem em relação a palavras novas e a informações, tá? Muita conversa, né? As crianças de 2 a 3 aninhos, eles saem falando, muitas coisas, tirando o pai e a mãe, ou o professor, o responsável por essa criança durante a maior parte do tempo, eles entendem, mas as demais pessoas não, né? Então fica um pouquinho de falar, é uma língua que só a criança fala, né? Isso acontece, a gente ouve muitas, mas às vezes chega e fala, ele conversa, ele fala, mas tem hora que eu não entendo, ou é a língua dele porque ele inventou novas palavras, ele deu novos significados para algumas coisas, né? Então, assim, faz parte, é bacana, porque de um certo modo a criança tá ali, né, inventando novas palavrinhas, dando um significado diferente
para coisas que nós adultos já conhecemos, né? Mas é bacana também, no caso, os pais direcionarem essa fala ou essa comunicação para algo mais real, tá? Mas eles também estão num período onde a imaginação toma conta, né? Assim, para eles, o cachorrinho pode falar, o gatinho pode falar, e aí eles não conseguem distinguir, diferenciar muito o real do imaginário, né? Mas cabe ao adulto responsável por essa criança, seja o professor, seja os pais, direcioná-lo para o que é real, né? Então, claro, a aquisição de palavrinhas mais simples para que ele entenda o contexto faz parte, né? Os adultos fazem isso mesmo. Uau, 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 miau, né? A gente usa muitos sons onomatopeicos com as crianças pequenas, até a gente acha que a gente chega mais perto deles nesse sentido, né? E de uma certa forma a gente chega mesmo, né? Mais perto das crianças assim, através do lúdico. Mas a gente não pode ficar só com esse tipo de palavras, né? Porque senão eles vão aprender do jeito errado. E aí depois vai ser difícil a gente conseguir organizar essa cabeça mentalmente a criança para que ela entenda que existem nomes próprios para cada coisa, né? Então, é uma forma que a gente tem de chegar, porém, ela não tem só ela e ela não é a correta. Então, a gente precisa, sim, estimular as crianças a nomear os objetos, as coisas, as pessoas, da maneira correta, da maneira que é mesmo, né? As habilidades motoras das crianças nessa fase de 2 a 3 anos, ela já dá um boom, assim, muito grande de desenvolvimento, porque ela já está com o motor, né, o corpo muito desenvolvido. Então ela corre, ela sobe, ela desce, ela pula, ela gira, ela já tem muito mais do que menorzinho uma noção de espaço. Ela ainda não nomeia direita e esquerda, mas quando a gente brinca de ir para um lado, para o outro, eles se direcionam, né? A questão do olhar também, quando a gente faz uma atividade que a gente precisa trazer a atenção e a concentração dessa criança e a gente mostra algum objeto, um fantoche, alguma coisa de um lado ou do outro, e ela fixa esse olhar ou para a direita ou para a esquerda, isso também já é sinal de uma maturação, né, mental e cerebral, porque ela já está conseguindo manter o foco, ela já está conseguindo manter a atenção, né? Então é bacana a gente perceber como em tão pouquinho tempo, até ontem era um bebê, né? E hoje já tá aí com 2, 3 aninhos e já tá num desenvolvimento grande, porque é grande, né? E falam, nossa, parece que tá, como cresce rápido, e cresce rápido mesmo, né? Eles realmente têm esse desenvolvimento muito, pouco tempo, vamos dizer assim, e muito grande, né? Você consegue perceber, ele deixa de ser aquele bebê e passa a ser uma criança, né? Assim como a gente tem as fases de desenvolvimento, então tem o bebê, tem a criança, tem a pré-adolescência, tem a adolescência, tem a fase adulta, tem a geriatria, enfim. A gente tem todo um caminho aí para percorrer. E os bebês, que agora já são considerados crianças, tá? Então, a partir dos 2 a 3 aninhos, dentro da questão do marco do desenvolvimento, a gente já começa a considerar como criança. Uma criança pequena, mas já é uma criança. Então, ele já começa a ter um pouquinho mais ali de funções, né? Então, a criança, a partir dos 2 para os 3 anos, já deixa aquele caráter de bebê e começa a ter algumas obrigações mesmo já de criança. Então, ela já meio que, ela tem que sentar para ela poder comer direitinho, ela tem que saber a hora de pôr uma calça, tirar uma calça, de pôr um tênis, né? Então, algumas atividades que até então eram providas por pai, mãe ou pelo cuidador dessa criança, a partir dessa idade já lhe é atribuído muitas questões, né? Inclusive a questão alimentar, né? Então já começa a introduzir aí o talherzinho para essa criança ir comendo sozinha,
a mamadeira ela já começa a ser substituída, né? E aí chega nessa idade, ela já está em copo, então o ato de sugar, ele já vem sendo feito um trabalho para tirar o sugar, para o ato de engolir, né? Até para fortalecer a musculatura dessa criança em relação ao orofacial, enfim, para que ela consiga falar, para que ela consiga comer, que ela consiga triturar aquele alimento. Então já começa ali a partir dos 2 aninhos, ela é promovida, né? Eu brinco que as crianças, principalmente na educação infantil, né? Enquanto eles estão no berçário 1 e no berçário 2, é um jeito de estar com eles ali. E aí, quando eles vão pro maternal, o mini maternal, que seria turmas de 2 para 3 anos, tadinhos, eles crescem assim, aí já cada um leva a sua mochilinha, cada um come sozinho, eles perdem o cadeirão e aí já vão pra mesinha e a cadeira, e aí eles já começam aquele processo lá de ter um pouco mais de responsabilidade e de começar a se cuidar, né? E não depende tanto mais do auxílio dos adultos, então a criança nessa fase, ela já, a partir dos 2 anos, ela já tem um controle, né, de esfíncteres, ou seja, ela consegue segurar a bexiga, ela consegue segurar o cocôzinho, então ali nesse período a gente começa a iniciar o desfraude, tá? Então tem uma idade específica? Não tem uma idade específica, né? Mas dentro do marco do desenvolvimento, a gente começa a fazer o desfraude entre 1 ano e 10, 1 ano e 11, ou entre 2 anos e 2 anos e 2 meses, tá? Porque fisicamente e anatomicamente essa criança já está preparada para sair das fraldas, tá? Ela já tem um controle de corpo bacana, onde ela consegue se segurar. E aí o desfraude é iniciado, tá? Em questão a fala, né? Como eu disse, ele já começa a nomear algumas coisas, ele já começa a direcionar a atenção ou o desejo dele para algo. Então, se ele quer água, se ele quer um brinquedo, ou se ele quer um sorvete, a criança já consegue expressar através da fala, tá? Todas essas questões, essas inquietudes da criança. Então, ela já começa a pedir. Quero água, vamos passear, vamos pro parquinho, né? Claro que numa linguagem infantil, mas ela já consegue, aí ela já tem uma demanda aí para construir pequenas frases, tá? Com pelo menos umas 4 palavrinhas, ela já consegue se organizar mentalmente para poder falar, tá? Isso a gente está falando novamente em relação aos marcos do desenvolvimento, tá? Que é o que se espera dentro de cada faixa etária. Então, dentro da faixa etária de 2 a 3 anos, é mais ou menos isso que se espera das crianças, tá? Essa parte também, que algumas crianças iniciam a idade escolar, né? Então, tem muita mãe que chegava, né, na escola a partir dos 2 aninhos para colocar a criança, porque ficou entre 1 ano e bebezinho em casa para os cuidados que a gente sabe que um bebê realmente demanda. E aí, dá 2 anos, a criança começa a apresentar, às vezes, alguma dificuldade de fala, alguma dificuldade de interação, e aí os pais se preocupam e falam, tem alguma coisa de diferente e eu preciso ver se essa criança se desenvolve. Geralmente elas chegam na escola através do pediatra. O pediatra fala, põe na escola para ver se o desenvolvimento acontece. E aí elas chegam, as mães matriculam e aí a gente começa a fazer um trabalho de base com essas crianças, né? E aí ali inicia todo o processo escolar dos pequenos. Eles chegam pra gente por vezes de fralda ou sem saber falar muitas coisinhas, ou muitas palavras, e aí os professores acabam tendo que fazer todo um trabalho aí com os pequenos para que eles cheguem mais ou menos onde o restante da sala está, tá? Mas, pra gente não ficar dependendo só da escola, tem coisas que os pais também podem fazer em casa, né? Então, acho que quando a gente ajuda e a gente faz o estímulo correto dentro de casa, as crianças, sim, elas saem mais preparadas para ir para uma escola, elas saem preparadas
para tudo. Então é bacana os pais já desde pequeno, né? A turminha aí saiu dessa fase de 1 ano e meio, tá entrando para 2, 3 aninhos. Vamos estimular essa fala, essa conversa, ler livro, cantar, né? Muita música infantil. O uso do eletrônico, né? A gente põe lá um DVD para criança ouvir e tal. É bacana, aumenta o repertório também, mas é uma coisa muito mecânica, tá? Então o ideal é que essa criança, ainda mais nessa fase que está aprendendo a falar, que está tendo esse desenvolvimento, ela precisa da voz humana, né? Então, por mais que o DVD seja legal, seja bacana, a gente precisa da criança ouvir a nossa voz, seja do pai, seja da mãe, tá? Seja de outra criança, mas é bacana a criança ter contato com a voz humana. Boa noite, Portal Me. Estamos aqui falando um pouco sobre o desenvolvimento dos pequenos de 2 a 3. Gente, sejam bem-vindos, todo mundo compartilhem a live de hoje. A gente vai ter um papo bacana aí para as mães que têm os pequenininhos, a turminha pequena, e saber como pode ajudá-los, né? E o que pode fazer para melhorar o desenvolvimento deles. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, pessoal. A galera que está aí no Brasil, que tem um pessoal que está online. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode pôr aí, viu, pessoal? Mas vamos lá, a gente continuar aqui. Então, em relação ao vocabulário, é mais ou menos isso que vocês podem estar fazendo para aumentar. Então, contar história, cantar, nomear todos os objetos para a criança. Quando ela apontar ou ela pegar a sua mão e te levar até algo, por exemplo, até um bebedouro ou até o fogão, alguma coisa assim, vocês sempre falem, né? Você quer comer ou você quer beber água? E aí, quando você dá água, você fala, olha, é água. E aí, vê se a criança consegue repetir a palavra junto com vocês, tá? Então, é sempre muito bom que o adulto que tá ali fique realmente junto para estimular esse aprendizado, tá? Que aí, quando ele chegar na escola, ele já chega mais preparado. Então, ele já fala, a criança nessa fase já fala alguns verbos, ela já fala adjetivo, que au lindo, por exemplo, né? Ou então, ela pode falar assim, o bicho mau. Né? Então ela já consegue elaborar um pouco melhor as suas frases e aí a gente consegue ver que o desenvolvimento dela está caminhando de acordo com o esperado. Então ela já fala algumas palavrinhas, ela consegue expressar algo de que ela está sentindo. Então, por exemplo, sei lá, põe um repolho na frente dela para ela comer e ela fala que ela não quer. Ou ela fala, que eu não quero, e afasta o prato. Então ali ela já começa a trazer um pouquinho das emoções e da sensação que ela está sentindo, tá? Ainda com um linguajar, de novo, bem infantil, porque eles são muito pequenininhos, mas eles já conseguem sim já ter essa conversa, vamos dizer assim, né? Entre o adulto e a criança. E é importante que exista, né? Acho que quanto mais a gente estimula nesse sentido, a tendência da criança assimilar essa informação, dela guardar essa informação para ela, é muito maior, tá? Então, não é porque pequenininho, tudo bem, né? Ele ainda não sabe falar, ele apontou e eu vou dar. A gente sabe que às vezes é mais prático, né? É mais rápido, é menos barulhento, ele não vai gritar, ele não vai ficar falando, e aí eu vou lá e pego o objeto e dou na mão dele, ou eu cedo ao que a criança está pedindo. Mas também não é o caminho, né? Porque aí ela não vai desenvolver a fala, ela não vai falar sobre as suas sensações, as suas emoções nunca, porque ela vai perceber que ela não precisa verbalizar, ela não precisa falar nada. Porque o adulto que tá lá prontamente responde a essa insatisfação dela. E aí fica mais difícil dela se desenvolver enquanto linguagem, né?
E a gente sabe que dentro dessa fase existe uma evolução muito grande da linguagem de 2 a 3 anos, né? É um período onde eles recebem muita informação, eles captam muita informação e eles têm essa necessidade de... Tem criança nessa idade que fala e a gente às vezes não entende nada, né? Porque desenvolveu a língua dele, né? Fala, é a língua do fulano. Né? Ninguém entende, mas ele fala, ele mesmo responde. Às vezes o pai e a mãe entendem e aí responde aquilo que a determinada situação, mas a gente sabe que isso tem que passar, tá? Então as crianças que têm esse tipo de comportamento de fala, de inventar uma língua que é própria dela, ou então quem tem irmãos, ou então quem tem, né, que é gêmeos, que desenvolve um próprio linguajar, a gente precisa nomear, de novo, né, o que é real para essas crianças, para que eles entendam que tudo existe nome e que para ele ter algo ele precisa falar corretamente para que aquele objeto do desejo dele possa vir, tá? Os brinquedos, por exemplo, então como é que fica aí a questão dos brinquedos nessa idade, tá? As crianças de 2 anos, a gente tem a crise da adolescência do bebê, que foi uma das lives também que a gente falou sobre a idade dos 2 anos, como é que as crianças emocionalmente passam por esse período, né? Que é a chamada adolescência do bebê. Vocês procurem aí que foi uma das lives do portal. E aí ele entra nessa fase de 2 a 3, quando ele já tá com um vocabulário bacana, ele conversa e ele demonstra a sua satisfação ou a sua insatisfação, né? Através da fala ou através dos gritos, da birra, da manha, do choro, e aí descabela todos os adultos, descabela pai, descabela mãe, e aí deixa professor, educador, seja quem for que fique com essa criança, acaba entrando aí nessa terrível fase dos 2 anos aí. Mas a gente ajudando ela a nomear os seus sentimentos, a entender que ela tá com raiva ou a entender que ela está triste, porque assim, mas ele só tem 2 anos, ok, mas pra ele 2 anos é muita coisa, ele viveu muita coisa e sabe sim, né? A criança de 2, 3 anos, ela sabe sim o que ela quer, o que ela não quer. Claro que tem coisa que pro adulto é óbvio, ela pode até querer, mas não é certo. A gente não vai deixar a criança se machucar, a gente não vai deixar a criança fazer algo que realmente prejudique. Mas os pequenininhos, eles já têm dentro deles o que eles querem e o que não querem, tá? Só que a gente tem que saber o que é possível dentro do que a criança quer e o que a gente pode oferecer, né? Então, se a gente trabalhar nomeando, inclusive, os sentimentos para as crianças, a capacidade deles de entender e de se acalmar fica maior com os anos, né? Com o passar do tempo, a criança vai crescendo, vai entrando num processo de evolução cada vez maior e ali ela vai entendendo várias informações que chegam nesse cérebro. Falando em cérebro, como que é o cérebro dessa criança? Como é que tá aí nesse período? Está fervilhando, está borbulhando, né? Tá pegando tudo quanto é informação auditiva, visual, sinestésica, ou seja, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela sente, né? Parece que todos os poros, todos os meios de comunicação que a gente tem enquanto ser humano, ou das crianças aí nessa fase, estão todos abertos. E aí eles captam todas as informações. Então, se a mamãe tá lá, super mal, super triste ou preocupada com alguma coisa, certamente essas crianças vão estar sentindo toda essa preocupação, né? E aí, por mais que a gente fale, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, eles estão sentindo que não está tudo bem. Então, essa turminha de 2, 3 aninhos, eles estão com os receptores todos abertos, né? Só catando ali informação. Por isso é muito importante o tipo de informação que a gente está passando, como que essa informação está chegando nessa criança, o que eu estou fazendo com ela quando ela recebe esse monte de informação. Então, criança muito nervosa, criança muito chorona, criança que está sempre triste, criança que também é muito alegre, que não tem medo do perigo, que sai fazendo um monte de coisa. A gente tem que sempre acompanhar e ver ali qual o papel do adulto, o que esse adulto responsável está fazendo para que aquela criança tenha aquele comportamento, tá?
Então, essa parte cerebral dela aí tá toda aberta para receber tudo quanto é tipo de informação. Mas chega informação boa, porém chega informação ruim também, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí, o que eu tô alimentando essa criança, o que eu tô levando para a vida dela, né? O que eu tô mostrando, o que ela tá cheirando, o que ela tá ouvindo, o que ela tá vendo, né? A gente às vezes acha que por eles serem pequenos, não tem problema, tipo, não, eu não entendi nada. Ele tá vendo, mas ele não entende, ou ele tá ouvindo, mas não entende. E eles entendem, tá, gente? O cérebro deles estão ali a milhão, funcionando perfeitamente, com todas as suas conexões neurais, e a gente tá achando que eles não estão prestando atenção em nada, e na verdade eles estão. E aí, de repente, a criança passa a ter um comportamento, ou tem um comportamento em determinada situação, e aí a gente não sabe por quê, né? Os pais não entendem porque teve aquela crise ou teve aquela reação, e na verdade a criança estava processando ali muita coisa que ela viu ou que ela ouviu durante o dia. Como os pequenos têm um pouco mais de dificuldade de falar, apesar que nessa idade aí eles já estão com um vocabulário de entre 50 e 300 palavras, tá? As crianças de 2 a 3 anos, daí pra cima, 300, 400, daí pra cima, eles já conseguem falar bastante coisas, né? E se eles não têm algum tipo de dificuldade de entendimento, de compreensão de fala, aí realmente precisa buscar ajuda, ficar atenta e ver o que está acontecendo, por que esse desenvolvimento não tá acontecendo do jeito que tem que ser, né? Aí a gente tem que buscar ajuda mesmo. Porque nessa idade de 2 a 3, eles começam a ter um pouco mais de concentração. Então, assim, eles já começam a te olhar quando você vai fazer uma atividade, ou quando você vai contar uma história, ou quando você está com um objeto na mão, você consegue trazer a criança para você, né? Então, eles já conseguem ter um pouco mais de foco e de atenção, coisa que os bebês até então não conseguiam, porque ela não era sustentável. Eles te olham e aí, se passar uma borboletinha, o bebê olha para a borboletinha, né? Agora, as crianças nessa fase de 2 a 3 já não. Eles já conseguem sustentar. Então, essa parte do cérebro que fala, que domina aí a área da atenção e da concentração, ela já começa a trabalhar mais eficazmente, melhor, né? Na criança, né, nessa faixa etária. Então é bem bacana, a gente consegue trabalhar bastante jogos de quebra-cabeça, aqueles mais simples de 4 partes, e a gente vai nomeando cadê a cabeça do pato, o pé do pato, a asa do pato, a barriga do pato, e aí a gente vai trazendo para as crianças essa concepção de corpo, tá? As crianças nessa idade já sabem, você fala, cadê o olho, cadê a perna, né? Elas já nomeiam e ela já, se ela ainda não fala, mas ela já identifica partes do corpo. Então, ela sabe onde é a mão, ela sabe onde é o pé, ela sabe onde é a barriga, você vai falando e ela vai apontando, tá? Ou então ela vai reproduzindo também através da fala os itens, mas ela já reconhece, ela já é capaz de reconhecer, tá? Porque ela já consegue ter um pouco mais de entendimento sobre o corpo, né? Por isso que até a gente consegue fazer o desfraude nessa faixa etária, né? Além do desenvolvimento motor já tá bem bacana, pra gente conseguir realizar o momento de desfraude, ela já consegue nomear. Então, a partir do momento que ela entende que ela tem um corpo e que cada parte desse corpo tem um nome e ela sabe identificar qual fica mais fácil o processo da saída das fraldas, porque ela vai falar xixi, cocô, banheiro, ou ela vai apontar, ela vai segurar, ou ela vai chegar no adulto e ela vai sinalizar, tá? E aí já é um caminho, já é um processo, e dentro dessa idade, 2 aninhos, a gente já inicia, assim, esse momento da saída das fraldas, tá? Eles chegam com 3 anos, 4 anos já sem fralda, e aí já começa o processo de alfabetização. Nessa fase de idade, de 2 a 3, a criança já segue alguns comandos de ordem, algumas frases simples, por exemplo, vamos almoçar, vamos comer. Então, quando você fala, a criança já sabe que é o horário do almoço, ou o horário da janta, o horário do lanche, não sei. Mas ela já consegue entender que aquele seu comando significa que é o horário do almoço. Então, vamos tomar banho, por isso que eles saem correndo pela casa, porque não querem, né? Às vezes eles não falam, não quero, mas aí eles agem, né? E saem correndo da casa,
porque não querem tomar banho, mas eles já são, sim, capazes de entender esse tipo de comando também nessa fase de idade. Quando, por exemplo, tem um monte de brinquedo espalhado no chão, instruções que sejam simples, eles também já entendem e já conseguem te dar uma resposta daquilo que você pede. Por exemplo, vamos arrumar os brinquedos, ou arrume os brinquedos. Tá? Se você percebe que a sua criança tem uma dificuldade muito grande de entender frases maiores ou um comando maior, fale menos coisa para ela. Então, arrume os brinquedos, sente-se, vamos, né? Que são as ordens e os comandos, as instruções no imperativo, né? Porque o que acontece? A criança, ela se foca, né, nessas palavras, e aí que são palavras verbos, palavras ação, e aí ela consegue processar melhor do que ela ter que entender todo o contexto da frase que você quer falar para ela, né? Então, se você percebe que o seu filho, você fala muito e se perde no meio do caminho, fale, dê comandos, fale menos não, porque você vai ter que falar bastante para ele desenvolver fala, mas dê comandos de ordens mais curtos, tá? Para que esse cérebro possa processar de uma maneira melhor a informação que você, mãe, pai, está passando. Tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Agressividade dessa turma, né? As crianças nessa idade costumam algumas serem muito agressivas, né? Aí a gente volta um pouquinho lá na questão da terrível fase dos 2 anos, de como que eles são, da adolescência do bebê, de tudo jogar no chão, de nada querer fazer. Há uns 2 ou 3 aninhos, eles ainda estão nessa fase. Aí sim, precisa-se muito mais de paciência, precisa-se muito de orientação, porque como eles não têm limite, eles acabam fazendo muita coisa que não deve. E aí eles podem colocar em risco a própria saúde, a própria segurança, né? Então precisa sim de um olhar junto das crianças nesse momento. Não dá para deixar a criança pequena assim sozinha, né? A gente vê casos e casos de criança que põe bolinha de gude na boca, que põe massinha no nariz, que pula de lugar alto e acaba se machucando. Eles não têm, apesar do desenvolvimento do corpo já tá bacana, né? Então eles já correm, eles já andam, eles já pulam, eles já estão com um desenvolvimento bom, mas eles não têm muita noção, né? Noção de distância, noção de perigo, noção de alto e baixo, nem de se tá perto ou se tá longe. Eles ainda estão em fase de aperfeiçoamento, né? Dessas questões motoras, assim como a escrita também, ela só vai se desenvolver mais pra frente. Porém, a gente já consegue fazer uma atividade que a gente fala que é atividade de mesa, né? Por exemplo, a gente já consegue pôr uma criança de 2, 3 anos, ela já fica sentada, né, durante um período estabelecido para realizar uma atividade. Então, ela pinta, ela usa cola, ela usa tinta, ela usa giz de cera, tem criança que usa canetinha, e aí você já consegue trazer ela para uma atividade produtiva, né? Para algo, ela não fica só no brincar. A partir dos 2 anos ela já consegue fabricar algumas coisas, então ela já consegue brincar com o sentido, né? Apesar de ainda estar no mundo da imaginação lá, mas ela já consegue trazer uma produção. Então, de repente, ela pega os brinquedos, monta um cenário e aí você vai perguntando para ela o que é aquilo, para ela contar uma história, e aí ela vai desenvolvendo a imaginação, a criatividade, o foco, a atenção e a fala, né? Assim como organização e planejamento de ideias, porque ela vai ter que contar uma história com os brinquedos que ela elegeu, que ela escolheu e ela colocou ali, e ali ela vai te contando a história, vai te narrando a história que ela montou ali na hora com os elementos que ela tinha. Então isso é muito bacana, né? Por quê? Porque eu tô fazendo com que o cérebro dessa criança trabalhe. Lembra que eu falei que nessa idade eles são tão... Os receptores estão todos abertos, então é muito bacana, né? Quanto mais coisa positiva e boa que eu introjetar nessa criança, mais retorno positivo eu vou ter quando ela crescer e durante o desenvolvimento dela, tá? Sono, né? Qual o horário de sono que eu devo colocar para dormir? Tem muita mãe que questiona como faz, porque não dorme, tem criança que troca o dia pela noite.
Todos nós temos uma quantidade de horário de sono que não satisfaz, né? Ah, eu durmo 6 horas, tá bom, eu durmo 8, tá bom, eu durmo 12, tá bom, né? Mas as crianças, elas têm uns horários a seguir, né? Elas têm regras, não tem como a gente fugir disso, né? Elas têm regras porque nós vamos nos tornarmos adultos e nós temos regras, então não tem o porquê se eu quero preparar uma criança para que ela seja autossuficiente, para que ela saiba se dar bem em sociedade, para que ela consiga se desenvolver adequadamente, eu preciso trazer ela para uma realidade, eu preciso de regra, porque ela vai chegar na vida adulta, na adolescência, e ela vai ser regrada em um monte de coisa e ela não vai conseguir saber lidar com isso. Se durante essa minha primeira infância, que é do 0 aos 3 anos e até os 6 aninhos, se eu não regrá-la, certamente eu vou ter uma grande dificuldade após esse período, porque ela já vai ter consolidado um monte de informação que as coisas acontecem do jeito que ela quer, da forma com que ela quer. E aí fica mais difícil. É possível? É, né? A gente aprende e reaprende o tempo todo. Então, o aprendizado, sim, é possível em todos os momentos. Mas ele fica um pouco mais difícil, né? Então, quanto mais idade a criança tiver, mais segura de si em algumas questões ela tá. E aí, para você dizer a ela que não é aquilo, que ela está errada, ou que existe uma outra maneira, existem outras formas de, por exemplo, lidar com uma questão da agressividade, é um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque ela já vai estar blindada, vamos dizer assim. Ela já vai estar aí com uma barreira pra gente chegar e conseguir fazer um trabalho bacana com ela, tá? Então, vamos estimular corretamente, da forma certa, orientar sim, elas precisam de orientação, apesar da gente ainda achar que é nenê, mas já não é, né? Porque tem hora que eles têm um comportamento de nenê, tem hora que eles já têm um comportamento de criança, e a gente fica meio perdido, é normal, o adulto fica perdido. Você imagina os pequenos, né? Imagine eles que estão vivendo tudo isso, né? Essa explosão de sentimento, uma hora uma coisa, outra hora é outra, até ontem era um piquitinho e agora já não é mais um piquitinho, enfim. Não é fácil para os pequenos também, né? Ainda mais nessa fase que eles não sabem esperar, eles não aceitam o não, e aí vira aquele bololô ali de sentimento, é onde os pequenos acabam chorando e aí todo mundo se desestabiliza. Faz parte, é normal, mas a gente tem que saber lidar, né? A gente, pai, mãe e o adulto que tá cuidando dessa criança. Bom dia, Zico. Bom dia pra mim, boa noite pra todos do Japão. Boa noite. Bom dia pra você e boa noite pra galera daqui. A gente tá aqui hoje falando sobre o marco de desenvolvimento das crianças. Então, cognitivamente, eles já estão preparados, né? Eles já sabem fazer a contagem mecânica, né? Quando a gente começa 1, 2, 3, eles vão até o 10, tá? Eles entendem as cores. Por exemplo, se você fala assim, pega a meia amarela, e você tem onde está a meia lá, você fala, pega a meia amarela pra mãe. Ela vai e ela pode ficar com dúvida no primeiro momento, mas as cores, pelo menos as cores primárias, ela já consegue identificar. Então ela já sabe o que é, né? Ela não pode não nomear, não dizer amarela, azul, branco, ela, né, verde, ela pode ainda não falar o nome, mas também é um processo que rapidamente ela vai já ter adquirido. Então ela já começa ali, quando a gente mostra a bola, ela já sabe que é uma bola, então ela já começa a te responder cognitivamente de uma maneira melhor. Então, quando a gente brinca com números, ela já identifica. Quando a gente brinca com letras, ela olha e ela sabe. Às vezes junta um monte de letrinha assim, e tem uns pequenininhos que falam, o que tá escrito? Aí você fala, não tá escrito nada, porque não tem nenhuma vogal, é só consoante, né? Mas aí os pequenininhos, eles já conseguem a diferenciar, né, letra de número, eles não nomeiam, eles ainda não falam quais são as letrinhas nem nada, mas eles já conseguem fazer uma diferenciação entre um e outro, né? Já tá com muita palavrinha, já tá com vocabulário mais extenso, já sabe algumas regras do que pode, do que não pode, do que deve fazer, do que não deve, por isso que eles se frustram, né? Por isso que eles ficam bravos e que eles choram, porque já sabem o que pode e o que não pode fazer,
né? Apesar de ainda ter muita coisa ainda que eles vão aprender, mas eles já sabem mais ou menos, né? Mas já começa a ter uma cognição aí, um desenvolvimento intelectual bacana, que a gente já consegue levá-los até, como eu falei, para atividade de mesa. Então, assim, giz de cera, massinha, muita brincadeira com eles para desenvolver a coordenação motora. Então, tudo que segura, tudo que cola, eles já podem fazer o recorte com a mão. Então, de repente, você dá um papel, um jornal que eles possam puxar e rasgar, porque tudo isso vai ajudar bastante quando eles começarem no processo de escrita, né? Nossa próxima live a gente vai falar crianças de 4 a 5 anos e aí depois a fase da alfabetização, né? Mas se a gente já tem esse pré-preparo desde pequenininho, é mais fácil. Claro, a gente não vai queimar fase, a gente não vai passar por cima do momento que eles precisam para se desenvolver, mas são atividades lúdicas que são feitas através de brincadeira que a gente consegue sim aprimorar muito o desenvolvimento dos pequenos. Então vai brincar de massinha, vai brincar de areia, atividade de tinta, dá para pintar, para colorir, né? Eles já fazem algumas atividades de colagem. Ainda não tem a questão da coordenação motora fina desenvolvida, porque eles ainda estão na pega primária, então quando vai apertar uma cola, aperta, sai cola para tudo quanto é lado, mas faz parte, é normal, a gente vai lá, tira o excesso e a criança termina a atividade dela, tá? Então isso é bacana, dá para fazer em casa, não precisa fazer só no ambiente escolar ou no ambiente terapêutico, dentro da própria casa os pais conseguem sim já ir promovendo esse tipo de atividade, né? Aqui a gente tem bastante aqueles livrinhos de colar, que você tira o adesivo que vende no Hakuen, né? Você tira o adesivo e a criança cola, e tem uns que é muito bacana, que é de meios de transporte, o outro é de alimento, e aí a criança tira e tem que colar no local adequado. É muito bacana, isso ajuda muito, porque só o movimento dele tentar arrancar ali o adesivo de colar, ele já tá trabalhando aí o indicador, que é onde ele vai segurar o lápis depois. Então, assim, tem muita coisa bacana que dá para ser feita com os pais em casa, para que quando ele chegue na idade escolar, consiga chegar bem preparado aí para poder iniciar a sua vida escolar de uma maneira tranquila e mais segura, né? Porque a tranquila vai depender de cada um, mas pelo menos mais segura, né? As crianças já chegam um pouco mais preparadas, elas sofrem menos durante o ano escolar, enfim. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima live vai ser daqui a 15 dias. A gente vai continuar conversando aí sobre o desenvolvimento infantil. E eu espero vocês na próxima terça, não nessa, na outra, pra gente falar um pouco mais aí sobre neurodesenvolvimento, sobre cérebro, como é que tá e como é que se dá aí o desenvolvimento infantil e dos adolescentes e os nossos também, né? Então eu espero todos vocês. Obrigado, Portal Me. Curtam a página da NeuroKids, curtam a página do Portal Me. Espero todos vocês aí na nossa próxima live, ok? Um grande abraço para todo mundo, a galera que tá aí no Brasil, Priscila que tá chegando agora, o pessoal que tá vindo. Assistam a live desde o começo, tem bastante dica, bastante informação bacana, ok? Um abraço para todo mundo, tchau, pessoal!